Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Boa tarde. Olá, Espírita Maria Dolores, dos amigos que também estão nos seguindo pelo Instagram. Vamos começar hoje à tarde mais uma palestra no nosso Lar Espírita, com a nossa querida Érica Albuquerque, que vai falar sobre culpa e consciência. Olha que tema legal e instigante. Então, para abrir, eu também tive acredito em intuição, para poder casar com as falas do palestrante. Meu guiazinho aqui dentro disse assim: vai lá naquele livro que você está lendo, que tem algo interessante que será bom para o público, encarnados e desencarnados que estão aqui. Pois bem, neste livro de Vanderlei Oliveira, de Hermance Dufour, o espírito de Hermance Dufour, falando sobre escutando os sentimentos. É um livro que eu estou lendo e muito interessante, que vai falar um pouquinho sobre o auto-amor. E eu escolhi esse capítulo, Educação para o Auto-Amor, para a gente também refletir um pouco nessa tarde. E ele diz o seguinte, ele pega um pouco do capítulo 11, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que o amor é de essência divina a todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E aí ela começa, explicando no início, dizendo o seguinte, que o mais genuíno ato de amor, assim, consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Permitir o fulgor da criatura cósmica que se encontra nos bastidores das máscaras e ilusões. Somente assim, escutando a voz do nosso guia interior, nos esquivaremos das falácias do ego, que nos inclina para as atitudes insanas da arrogância. Veja, um texto só tão pequenininho, mas que leva com tanta profundidade se a gente parar para prestar atenção. Que o auto-amor não significa o egoísmo, O auto-amor é cuidar de si melhor, gostar de si mesmo para melhor cuidar do outro. E tem mais um trechozinho que diz assim: quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros que a nós. Mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Profundo, Dá para uma palestra o tema desse. Vou deixar ele aqui, então. Tá bom. Dá para uma palestra. Quando a gente começa a agradar demais os outros, esquecendo da gente mesmo, a gente não está praticando o auto-amor. E nós precisamos disso para a gente poder conviver melhor com as outras pessoas, porque senão a gente vai ficar só na superficialidade e não vai conseguir ter a empatia, ter o entendimento do que o outro está sentindo de verdade, para a gente poder ajudar profundamente. Pois bem, como diz o nosso amigo Alan, peguei dele esse pois bem. Érica vai falar hoje sobre culpa e consciência. E lembrando que hoje nós temos também o passe, para quem tiver interesse, quiser levar o passe espiritual e magnético, e no final é só aguardar que a gente chame. E lá fora tem um livro de orações que vocês também podem botar o nome de vocês ou de algum familiar, de encarnados ou desencarnados, para a nossa mentalização. Nessa terça-feira agora não, mas na outra, dia 10, teremos o estudo à noite, às 19h30, aqui, tá certo? E na outra terça, dia 24, também. Então, vamos começar com a Érica. Vou chamar antes o seu José para fazer a prece de agora, de abertura, e em seguida, Érica, tá bom? Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amigo, estamos mais uma vez aqui reunidos em teu nome para observar alguns ensinamentos que ministras para nós através da nossa palestrante Érica, e com auxílio também dos espíritos bons que nos encaminham nessa reunião.
para que possamos, com isso, melhorar cada vez mais a nossa caminhada aqui na Terra, como Espírito. Assim seja. Então, Maria, seja bem-vinda. E que estejamos todos de coração e alma aberta para ouvir e ouvir. Eu ajeitar você. Obrigada. Serviço completo, né? Aqui muito alto. Muito boa tarde a todos, aos que nos acompanham no Instagram. Coisa boa falar em casa, né? Um prazer estar com vocês aqui toda semana. Eu fiquei, como eu sou trabalhadora da casa também, então na parte dos avisos eu fiquei de falar sobre o trabalho com as gestantes, né? E acho muito simbólico que hoje é dia 1 de outubro, um mês dedicado ao Outubro Rosa, né? As mulheres que sofrem com a questão do câncer de mama. E como psicanalista a gente entende, né? Tem acesso a várias pesquisas que vão falar que o câncer, ele é uma construção, ele é o resultado dos sentimentos de culpa e ou mágoa. Então vamos trazer isso aqui também. Então nesse projeto, que iniciou há algumas semanas, chamado Aninhando Mães, é uma forma de acolher mulheres que fizeram a belíssima opção pela vida, que escolheram, por exemplo, não abortar, apesar das imensas dificuldades que essas mulheres da periferia enfrentam, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita junto com a Alain e Manu, e assim, de 3 casas, mais de 4 gestantes que começaram o acompanhamento, só uma tem um companheiro. Todas as outras já são mães chamadas mães solo, né? Então, esse projeto de alinhar as mães e acolher essas mulheres do ponto de vista emocional, espiritual e da assistência material, para que ao final dessa gestação elas se sintam alinhadas de fato e com um enxoval. Então, quem puder contribuir, quem estiver no Instagram e desejar e puder contribuir, faz aqui o contato que o aluno passa, né? A chave Pix, ou você deseja trazer os materiais, a gente está com uma lista aí, né? Fralda é sempre muito bem-vindo. Todas perguntam, nesse enxoval vai ter fralda? Porque quem é mãe, mesmo quem não tem uma situação financeira tão delicada, sabe o que é, né, menino com fralda. Então tem outros itens também, aqueles que puderem contribuir. Mais tarde estamos aí ensaiando de começar um brechó também, né? A gente está articulando para ver como é que vai poder ser. Por quê? As roupas vão ficando difíceis, né? Vai ficando sem roupa. Essas mães já são mães, já têm outros filhos, essas crianças têm outras necessidades. Então o projeto inicial é com gestantes, mas a gente vai na prática, no dia a dia, vai vendo a necessidade de ampliar os serviços e, sendo possível, alinhar para melhor alinhar. Vamos todos nos unindo, tá bom? Vamos aqui começando também aí o nosso trabalho sobre culpa e consciência, que é um texto, olá, bem-vinda, né? Que esse nome é de uma mensagem da Joana de Ângeles, do livro Momento de Meditação. É do Momento de Meditação. E aí eu achei fantástica, né, aqui o livro que a nossa amiga leu, escutando sentimentos, e falou do auto-amor, e falou também do egoísmo. E aí eu fiz esse mesmo tema lá no Emmanuel. Mas hoje eu senti vontade de escolher outra parte do Evangelho. Eu marquei justamente o egoísmo para falar sobre a culpa. E a intuição também me veio. Fique tranquila que você vai ter como norte a mensagem que foi lida lá. Porque eu disse, eu não estou lembrando de nada do que eu falei na outra. As histórias, porque eu tinha um roteiro. Tudo que eu anotei, a história de fulano de Beltrano, eu disse, eu não lembro mais de nenhuma história dessa. Se você vai casar com o que for lido lá, fique tranquila. Eu disse, tá bom. Porque eu ia atrás, né? Sabe onde tinha as fontes. Eu disse, deixa eu reler, rever, para eu relembrar. Porque essas histórias foram tão boas. Eu lembro que eu tinha separado 4, eu montei 2, podia contar outras 2 aqui, né? Não lembro de nada, que tem mais histórias. Vou lembrar de outras, é bem. Então, acabei escolhendo, porque o Evangelho, eu penso que qualquer capítulo que a gente for ver, eu ia pegar alguns específicos, mas tudo vai servir também para a questão da culpa. E o egoísmo está muito nesse cerne, como a mensagem da Irmã do Povo ficou muito bem refletida. Onde há egoísmo, não cabe auto-amor. Onde não cabe auto-amor, não cabe cristianismo.
E aí, como ela também bem refletiu, que já foi um começo aqui de palestra maravilhoso, né? É no sentido de se auto-amar para melhor servir. E nós trabalhamos para servir a quem? Com o nosso entendimento, como espíritas e cristãos que somos. Então, se eu estou me chicoteando pela culpa, eu estou sendo um bom cristão ou um mau cristão? Eu estou sendo um bom trabalhador de Jesus ou um mau trabalhador de Jesus? Qual o meu objetivo? Então, quando a gente faz um mergulho interior, a gente busca muito os nossos porquês, né? Por que que eu sinto isso? Por que que eu faço isso? Por que fizeram isso comigo? A questão da culpa, né? Os porquês. Bem-vindas, felizes e revelas. A gente questiona muito os porquês. Mas é muito importante a gente refletir também sobre o pra quê. No porquê eu estou olhando lá para trás, e lá para trás me dá uma referência boa e importante sobre quem eu sou, sobre a minha vida. Hoje eu vivo muito o resultado dos meus porquês. Mas muito mais importante é quem eu estou me tornando. Então, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou cultivando dentro de mim sentimentos de culpa, pesaroso pelo remorso? Para que eu sigo culpando alguém por minhas infelicidades? Qual o propósito? Qual o meu objetivo ao fazer isso? Para que eu faço isso? Embora eu tenha encontrado o porquê e ele tenha sentido, depois do porquê, como que vai o meu para quê? É para servir a Jesus? É para atender ao meu orgulho e me colocar na posição de vítima, me colocando como mártir, como a vítima dos outros? Precisamos buscar dentro de nós para desenvolvermos uma humildade, para nos enxergarmos pequenininho como ainda somos, muito pequenininhos, porque não temos vocação nenhuma para sermos mártires. Jesus caminhou com alguns mártires. Ele foi o maior de todos, naturalmente, e é. Mas a gente ainda não. Então, inconscientemente, sem perceber, muitas vezes fixamos residência emocional na culpa e na vitimização para sermos vistos como coitadinhos, como grandes laboriosos do bem no mundo, e não estamos sendo. Neste momento, entenda, não é sentir isso por um tempo, faz parte sentir. Faz parte sentir, a gente sente, ok? Eu estou falando da gente morar nesse lugar emocional. Aí eu não estou mais servindo a Jesus, eu estou servindo ao meu orgulho, à minha vaidade, ao meu egoísmo de dizer, olha o que eles fizeram comigo, olha como eu sou vítima e como eu sou coitadinha. Então a culpa é do outro. E é um problema gravíssimo quando o problema da minha vida é o outro. Porque se a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, eu estou dizendo que eu não tenho controle, poder e autonomia nenhuma sobre a vida que é minha. Então, se é o outro, eu me torno dependente emocional do outro. A minha vida só vai caminhar quando o outro me liberar. Quando o outro se humilhar para me pedir perdão. Quando ele se melhorar, quando ele tiver um esforço de se tornar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, perceber se de fato fez algo contra mim, porque às vezes não fez, sou eu que acho, mas muitas vezes de fato faz. Eu espero que ele melhore, que ela se esforce para então vir desatar os nós da minha vida. Então eu fico querendo me achar superior ao outro e espero que esse outro ao qual eu digo que é inferior a mim se desenvolva mais do que eu para resolver a minha vida, que é de minha responsabilidade depois que eu me torno adulto ou eu me torno adulta. Então, quando eu assumo o protagonismo da minha história, eu saio dessa posição de vítima. A doutrina espírita nos convida continuamente ao despertar de consciência. Então, quando eu desperto a minha consciência de filha de Deus, de criada por Deus, Joana, em uma de suas obras, vai nos dizer que nós somos constituídos de essência divina, dessa construção do amor, dessa essência divina. Então, quando eu me reconecto com a minha essência divina, com a minha matriz original, me conecto com essa centelha de luz que habita dentro de mim, como filha e filhos de Deus que somos, eu começo a despertar a minha consciência e eu começo um movimento interno de muito esforço
para ir me libertando das amarras, da culpa. Seja da culpa que eu sinto de mim mesmo, que faz com que eu forme um sentimento de mágoa por mim, ou dessa culpa a qual eu acarreto o outro. Ou seja, nos dois casos, a falta de perdão. Porque se eu me culpo, quer dizer, e eu moro na culpa, eu fico nesse lugar muito tempo, quer dizer que eu não tenho a capacidade ainda de me perdoar por aquilo que eu percebi que não era bom ter feito. E no caso de culpar ao outro, quer dizer que eu não consigo perdoar ao outro. Quando eu estou nessa desarmonia tão grande comigo, que eu estou brigada comigo, eu pouco consigo ouvir os amigos espirituais. Eu pouco consigo contemplar a beleza da vida. E se racionalmente eu consigo fazer, emocionalmente eu me mantenho distante, eu não consigo me conectar para melhor sentir. A proposta do livro tem um negócio para sentir, né? Escutando sentimentos. Escutar sentimentos para melhor sentir. Então eu preciso ouvir a minha alma. Fui falando agora e me recordei de uma pessoa que me magoou profundamente. E a vida me dava todas as oportunidades durante 5 anos de ajudar muito essa pessoa. Não tinha esforço nenhum. Sabe aquele negócio que chega e você faz assim, a cara da pessoa, olha essa oportunidade, olha esse recurso. De vez em quando, os espíritos se aproximavam para que eu sempre lembrasse que eu não tinha mérito nenhum naquilo que eu estava fazendo. Mas que estranho vocês me dizerem isso. Eu penso que eu já sou assim, que eu não preciso que ninguém me diga. Eu fico contando, eu fiz isso, eu acho que eu sou essa pessoa. Passava um ano e meio, eram muitas oportunidades que chegavam às minhas mãos e essa pessoa só crescendo e prosperando. Lembre-se sempre, já era dele. A gente está lhe fazendo a gentileza de permitir que chegue através de você. Você não está fazendo nada, já era dele, já estava no destino dele. Tá bom, eu fico feliz que seja por mim, tipo, ai que exagero, não estou entendendo isso. Após 5 anos, vem a grande traição, né? A pessoa apronta comigo e na minha percepção não tinha nem necessidade, é só para machucar, não foi nem para ganhar nada. Eu fiquei muito triste, eu disse, puxa, eu nunca pedi nada da pessoa, não esperava nada. E nesse processo de 5 anos, sempre dizia, eu lembro de fazer sem esperar nada em troca. Mas meu Deus do céu, que imagem é essa que vocês têm de mim de achar que eu vou esperar algo em troca? Não me identifico com essa narrativa de vocês, mas estou ouvindo. E aí quando fiquei ali, né, choramingando uns 3 meses e tal, aquele negócio, aí um belo dia trabalhando num evento espírita, de 2, 3 dias, foi uma energia tão boa, tanta sensação boa, e na segunda-feira, após aquele trabalho, final de semana, tão conectada com a espiritualidade, coisa ali, a mãe disse, ai, vou perdoar fulano. Porque eu me senti tão bem, tão leve esse final de semana, que eu não vou ficar carregando. Aí quando eu disse isso, os espíritos encostaram e disseram, ah, você decidiu que vai perdoar? Eu disse, vou. Que essa energia boa, eu quero continuar. Eu disse, agora que você abriu o coração para perdoar, vamos lhe mostrar uma coisinha? Aí mostrou uma imagem, como se fosse um desenho animado, uma sementinha que crescia e virava um bebezinho, né? O bebezinho era um feto na barriga de Érica, de 3 existências atrás. E tinha uma ligação muito linda, muita conversa, mas Érica fez o quê? Abortou. Nem ele sabia por que me tratava tão mal. Ele se angustiava. Como é que uma pessoa que só me fez bem, e a espiritualidade bem lembrava, isso não é você, a gente só está mandando para você passar para ele. Mas era da pessoa, e realmente não era nada que eu fazia. Só por isso. E aí, já que você escolheu perdoar, veja aí, né, a questão do resgate. E tinha outra mensagem. E disse, olha, o que a gente falava do fazer sem esperar nada em troca. Você esperou. Mas eu esperei o quê? Esperou que ele nunca lhe machucasse. É para fazer sem esperar absolutamente nada em troca. Inclusive que esta pessoa nunca lhe magoou. Quando você esperou que pelo menos não lhe fizesse o mal, por que você não estava contando com o bem que estava fazendo a ele e a gente não lhe disse que o bem não era seu? Você era só um instrumento? Sim, agora eu entendi aquela conversa. Isso é uma das coisas mais profundas que eu já ouvi na minha vida, né? De fazer o bem sem esperar
nada em troca, sem esperar que a pessoa entenda, sem esperar que a pessoa compreenda. E lembrar, como espíritas que somos, que há um porquê da pessoa reagir mal. Eu não fui a boazinha tão boazinha. Inconscientemente ele não sabia porquê, mas havia uma mágoa. Eu tirei a oportunidade dele da existência. E Deus é tão maravilhoso que cria um projeto alinhando mães para poder integrar. Olha as conexões, né? Na mensagem de Joana, culpa e consciência, ela vai falando, adelando, né? A gente vai se adelando. Então, a gente mora nesse vitimismo e perde a nossa capacidade, como espíritas que somos, desse despertar de consciência, da oportunidade que Jesus nos traz. E como fica mais claro, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Né? Você abortou, olha aí, alinhando mães, olha o abortado para você dar. A pessoa cresceu muito. Inclusive na pandemia, ele chegou a reconhecer para mim, disse, olha, está me sustentando, é essa oportunidade que você tem me encaminhado, tudo que você me abriu os olhos e não sei o que, não sei o que. Só que eu me dei o direito de não me manter convivendo com a pessoa. Quando eu disse, como se fazendo um favor, como se fosse um favor, perdoar, ai, vou perdoar fulano, tive uma experiência, né, no movimento espírita tão bom esse final de semana, tipo, vou fazer essa caridade aí, né? E a doutrina sempre nos lembra que a caridade sempre é primeiro pra gente. Sempre é primeiro pra gente. Então, a partir dali, quando eu parei de brigar, quando eu desarmei, eu tive a oportunidade do despertar de consciência, porque dentro de mim havia ali, graças ao trabalho no movimento, que é o trabalho no bem em qualquer esfera, sabemos como espíritas que, seja no espiritismo ou fora dele, o que importa é sermos homens e mulheres de bem, no melhor, no limite das nossas forças, né? E a gente ter essa consciência que caridade nunca é para o outro, é sempre primeiro para a gente. Ainda na mensagem ela comentou também essa questão de fazer muito pelo outro, esquecendo de si. Quando eu me amargo muito na culpa, eu estou deixando de fazer o bem por mim. Estou me machucando demais. Então todo esse caminho ele vai na contramão evolutiva que a doutrina nos convida. O fato da doutrina espírita ser essa doutrina evolucionista, ela está sempre nos puxando para frente. Porque quando a gente fica em conexão com esse mundo material que a gente vive, pior é que dá uma desesperança. Parece que o mundo nem é tão bonito assim, que meu Deus do céu, nesse aqui o ser humano está evoluindo desse jeito, tem certeza? Então, Deus nos concede, né, nos permite que os espíritos aurelados da paz, que já fizeram esse caminho da dificuldade, que já venceram essas vicissitudes, que já chegaram nesse status de espíritos mais evoluídos, mais angélicos, nos contar, é tão lindo aqui, tem um mundo que espera por a gente. E que para chegar nesse lugar tiveram que passar pelo que a gente está passando. Como vale a pena, né? Quando a gente se conecta com o que é bom, como a gente lembra que, ai, para que eu estava naquela energia tão densa? Mas quando a gente está naquela densidade, racionalmente, às vezes a gente sabe que tem um mundo melhor esperando por nós. Mas é difícil sentir, é difícil impulsionar para levantar. Eu conheço esse lugar. Como é difícil? Porque tem tanta energia puxando a gente para baixo. E tem frasezinha de Instagram que eu adoro, que ela diz o seguinte, bota até uma imagem do abismo. Quando você passa tempo demais olhando para o abismo, ele começa a lhe encarar de volta. E faz pior, ele começa a te chamar. Então, não é negar o abismo. Ele existe, ele está ali. Eu preciso saber que ele tem para eu poder pular, se der para eu pular, ou para eu recuar e fazer um novo caminho, contornar. Mas se eu sou uma pessoa rígida, eu fico lá brigando com ele. Amor, o abismo é maior do que eu. Eu tenho que ter humildade, eu não posso estar encarando o abismo, não. Ainda tem um abismo. Dá para saltar? É pequenininho, é estreito? Dá. Não dá? Então esse caminho não é para mim. Eu preciso ter a humildade de não brigar e não resistir. Paulo nos diz, em tudo dai graças. Eu vou dar graças pelo abismo? Porque graças ao abismo ele está dizendo, vai olhar outros horizontes, faz um novo caminho, tem coisas boas te esperando por ali, porque esse não está bom para você. Mas a gente se joga em muitos abismos pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia. E depois fica ali amargando o quê? Um sentimento de culpa. Mas por que eu vim? Porque eu tinha percebido. Cai no abismo, trabalha para sair.
fazer um caminho, retornar, daria possivelmente menos trabalho. Ou, mesmo que desse até mais trabalho, mas seria um trabalho produtivo, com retornos mais positivos. Ali vai tirar, se cair no abismo, vai ter retorno positivo também. Mas é um caminho que a gente está escolhendo um sofrimento maior. A dor ela é inevitável, né? Já disse Saint Exupéry. O sofrimento é que é opcional. Como que eu reajo a esse sofrimento? Chico Xavier ele diz o seguinte: durante a minha vida encontrei muitas portas fechadas. São lugares que eu jamais deveria ter entrado. A gente arromba algumas portas, né? Chuta, mulher empoderada, vai gritando, homem bruto. A porta fechada é o abismo, é um convite amoroso de Jesus para dizer: olha, se esse abismo é para você, se não for, meu amor, se não for para pular, recue. Feito nos joguinhos, né? Nos joguinhos, volta em 2 casas. Ah, eu não queria voltar, vou perder. Às vezes não voltar, você cai num lugar que ganhava mais dinheiro no jogo, né? Nas brincadeirinhas. A vida é assim, o que é que eu vou colher por um outro caminho? Quando a gente fala, por exemplo, em saúde mental, quando a gente faz algum sintoma dramático, como uma ansiedade, uma depressão, que a gente precisa regular a química do nosso organismo através dos remédios, o que que eles fazem? Fecham o caminho neuronal que a gente estava viciado em fazer, quando eu tenho o mesmo pensamento, um pensamento viciado, obsessivo, a química bloqueia aqui para que eu possa fazer um novo caminho e reconectar. Aí eu saio daquele padrão de pensamento viciado negativo, que eu estava habituado e sozinho não consegui sair, e começo a fazer um outro. Do ponto de vista da filosofia de vida, da doutrina espírita, é a mesma proposta. Se eu estou indo por esse caminho e eu percebo que ele não está me levando para onde eu desejo chegar, por que é que eu continuo insistindo nesse caminho? Vocês sabiam que os cientistas comparam a gente muito com os ratos, né? Os ratos estão lá trabalhando. E tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, bem antigo, fizeram até para os jovens. Aquilo ali é uma lição de vida para humilhar a gente, no melhor sentido, porque os ratinhos tinham assim, ó, queijo em abundância. Todo dia eles iam e voltavam, tinha um parque, um playground de queijos. Mas olha, ele vinha, ele se refastelava, a vida era muito boa e muito feliz. Depois de tanto tempo eles indo, e aquele padrão, a vida sendo boa, e vai queijo, e volta para casa alimentado, e se quiser tem queijo para levar para casa, e aquela abundância. Um belo dia não tem um grãozinho de queijo naquela sala. E aí eles não entendem nada, ficam tristes, voltam para casa, no outro dia, de novo, não tem nada de queijo. No terceiro dia, nada de queijo. No quarto dia, eles começam a fazer outro caminho. A gente não. Simples assim. Todo dia, durante anos, tinha queijo sem faltar. Eu vou 3 dias seguidos, não tem mais queijo. Eles entendem, aqui não tem mais queijo. Então, quem mexeu no meu queijo? Então, eles começam a trilhar um outro caminho em busca daquilo que eles queriam, que dava prazer a eles. Mas a gente, em vez de fazer o que Paulo nos diz, em tudo dá graças. A gente fica brigando, mas o queijo devia estar aqui. Quem foi que levou? Desde pequeno eu sou criada aqui, nunca faltou queijo. O que eles pensam? Já é filosofar demais. Quem tem a filosofia útil e o filosofar desperdiçado aí da vida. E fica lá, eu protesto, eu tenho direito a um queijo, porque eu sempre tive os campeão, porque toda a vida eu vim aqui. Começa ali, ó. Em vez de mobilizar forças e energias para fazer o novo, a gente fica lutando contra aquilo que a gente não pode mudar. Oração da serenidade. Senhor, dai-me forças para aceitar as coisas que eu posso mudar. Serenidade para aceitar as que eu não posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então, quando eu fico insistindo no famoso murro ponta de faca, eu estou fora da serenidade, eu estou na ansiedade, eu estou na agitação, eu estou na perturbação, sempre culpando a mim ou a alguém por aquilo que eu estou passando, me vitimizando, negando o protagonismo da minha própria história. E isso está longe da caridade, isso está muito aproximado do egoísmo. O egoísmo. Aliás, deixa eu
fazer uma pausa para indicar essa editora. Nova Visão, que pensou em mim, em todos nós que passamos dos 40, fiz 40 agora. Descobri Vista Cansada, mas ele botou uma letra aqui, meu amigo Ed me apresentou, muito obrigado, estou muito feliz aqui com esse livro. Dá mais, se você acha que você não é um bom leitor, eu tenho preguiça, compra esse livro, que ele chama você para ler, que a letra é deste tamanho. O egoísmo, chaga da humanidade. Tem que desaparecer da terra, a cujo projeto moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Olha que beleza. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, que somos todos nós que cremos, todos os verdadeiros crentes, e nesse caso específico, crentes em Deus, todos esses verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. É nossa responsabilidade. O caminho está dentro de mim. O caminho evolutivo é para dentro e para cima. Não é para fora, é para dentro e para cima. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, o egoísmo, né? Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, porque se a gente for pensar a genialidade de quem criou, por exemplo, a bomba de Hiroshima, mas como o egoísmo é uma chaga devoradora, não é? Você pode construir, usar uma inteligência. Porque quem criou aquela bomba tem inteligência para fazer tanta coisa incrível. E em vez de usar a inteligência para construir, a gente usar para destruir. Então, é um devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é o causador de todas, não de algumas, está escrito aqui, todas as misérias do mundo terreno. Se sair o egoísmo, acabaram-se as misérias. Quando a gente fala em espíritos mais evoluídos, qual a diferença do mundo deles para o mundo em que vivemos? A qualidade das pessoas, o desenvolvimento das virtudes. Se for pensar em recursos naturais, se o planeta Terra fosse habitado por esses espíritos que não fôssemos nós, que lugar mais agradável para se viver? Porque não há disputa, não há competição, não há necessidade de dizer eu sou melhor, eu fui mais, ninguém reconhece meu trabalho, há vitimização, não tem vitimização, tem culpa. A necessidade de ser reconhecido, visto, valorizado. Quando eu tenho essa necessidade de que o outro me veja, me reconheça, me valorize, me note, eu estou gritando para o mundo, eu não me vejo, eu não me reconheço, eu não me valorizo, eu não me noto. Se eu preciso que você me dê valor, é porque eu não dou nenhum. Só que tem uma questão. Valor não se dá nem se tira. Valor se tem, se reconhece. Se você entregar para sou leiga, um pedacinho de pedra, de vidro e diamante, zero diferença. Eu sou incapaz de diferenciar uma pedra preciosa como diamante com uma pedrinha de vidro. E eu não sou a única, já fizeram vários testes. Vocês já viram programas de TV? Bota-se uns 20 pedrinhas de brilhante, o vidro no meio do diamante, tem um diamante ali. Quem não é especialista, quem não tem olhos de ver. O que significa ser especialista? Significa treinar o olhar, desenvolver uma habilidade em algo. Eu sou especialista naquilo que eu me treinei, que eu me trabalhei. No que eu não sou, eu não desenvolvi essa habilidade. Então, às vezes, pode ser um camarada que não sabe nem escrever o nome dele, mas se treinar o olhar dele para saber a diferença de diamante para vidro, ele vai saber, e eu não vou. Então, qual habilidade, qual cegueira eu estou morando que eu não estou desenvolvendo a habilidade de enxergar o que eu preciso enxergar? Eu fico mendigando a atenção do outro, o amor do outro, o valor que o outro venha me dar. Valor se tem. Apenas se reconhece, não se dá nem se tira. Todo mundo é filho de Deus. Somos muito valorosos. Somos uma criatura dele. Se Deus nos criou, será que a gente não tem valor? E muito? Temos muito potencial. Todos nós. Mas existe uma diferença. Tem gente que é uma potência. Muita gente tem potencial, mas não faz nada com isso.
Quando eu pego meu potencial e coloco em movimento, eu me torno uma potência. Então, o que é que eu faço do meu potencial? Eu enterro meus tesouros, eu enterro os meus talentos? Ou eu coloco, como diz o colega, meu, bota para jogo, vai lá, bora fazer. Né? Porque de que adianta, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, que a gente não vê em campo? Sabe que Cristiano Ronaldo não começou Cristiano Ronaldo. Ele se tornou, ele se especializou para ser. E é muito esforço, não é fácil. Eles passam por muitas dores, por muitos machucados. Tem muito sacrifício. A gente olha para a conta bancária que faz, meu Deus, realmente. Mas tirando essa parte, tá certo? Todo um esforço para ser. Existem outros Cristianos Ronaldo por aí. Só que eles estão fazendo farra, estão se entregando a vícios e a bebidas. Não estão se entregando a disciplina e a habilidade com a qual, neste caso, para esse item, que é o único que eu conheço um rapaz, tá certo? Ele se determinou a fazer. Então, qual é a área que a vida tem nos convidado para colocarmos as nossas potencialidades em movimento e nós temos nos recusado? Eu, por exemplo, estava me recusando a fazer exposição doutrinária. Eu disse, eu estou tão cansada, eu fico Covid, minha cabeça não está boa, não vou fazer nada. E aí meu vovozinho disse, minha filha, avó. Aí sério, olha, tem mensagem aqui do seu avô. Aí mandou pra gente, gravou. E ao final ele disse lá tudo que disse. Aí ao final ele disse, olha, a gente convidou para ela falar aqui. Ele disse, convida de novo. Aí disse, olha, seu avô aí. Aí já marcou tipo para uma semana. Eu disse, mas meu Deus, vou ter tão rápido, eu fico muito cansada. Aí fui fazer tratamento lá. Aí o vovozinho veio, ó, fazendo um cafunézinho, ajeitando. Aí disse, minha filha, o seu lugar de tratamento não é aí deitada na maca. O tratamento é do que o trabalhador recebe. Você está ocupando a vaga aí de alguém. De outras palavras, ele não disse assim, cobrando não. Eu não entendi. Aí eu disse, não entendi, porque já o convite já veio para tão rápido, já para outra semana. Aí ele disse uma frase que eu lembrei de Gandhi, porque Gandhi faz, não existe um caminho para a paz. A paz é que é o caminho. E onde há culpa, falta paz. Aí ele disse, minha filha, o trabalho é o caminho. Eu estou doente faz mais de 3 anos. Ele, minha filha, o trabalho. Porque eu parei de fazer palestra tem um ano mais ou menos, né? Um ano e pouco. Mas já vinha no processo. O trabalho é o caminho. Ontem à noite ele me visitou com os amigos, né? Para me ajudar espiritualmente para hoje, que mentalmente não tinha. Aí a coisa do trabalho, dessa energia, de lembrar dessa energia. Só, ele fez, não se preocupe, todas as suas doenças vão passar. Tudo vai passar. Eu disse, eu vou aceitar que a gente tem esse problema aí e vou manejar como der. Tudo vai passar. Vá-se embora trabalhar, que tudo vai passar. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque para a gente pegar a mensagem, né? Porque eu acho que serve para todo mundo. Bora trabalhar, que tudo vai passar. Ele não disse quando, entendeu? Disse nem se era nessa vida. Porque depois que eu ver a história de Divaldo, eu já estou mais ligada. Tudo vai passar. Não quer dizer que é nem nessa vida. Mas é o caminho, a gente precisa começar. Não é porque Divaldo conta que foi aplicar um passe num homem que estava tipo moribundo já. Todo dia Divaldo ia lá e voltava ali. Bem uma hora de passe lá. E a mulher aflita disse, Divaldo, meu marido vai escapar dessa, vai sobreviver. Quando ele falou depois, eu lembrei dessa história. Aí ele, sem saber, aí doutor Bezerra de Menezes apareceu, né? Aí disse, doutor Bezerra, e aí ele vai ficar bem? Disse, vai ficar muito bem. Aí disse, beleza. Aí chega suave, de tanta energia que ele botava naquele passe. Quando chega no outro dia, estava tendo um velório na casa da mulher. Será que a mulher morreu? Meu Deus, o homem ficou viúvo. E foi andando e procurando. Quando viu, para a imensa surpresa dele, era o senhor que recebia o passe dele todo dia que havia desencarnado. Esse mestre disse que olhou bem para a cara para ver se era o homem mesmo, porque até o fim ele estava sem acreditar. Afinal, o doutor Bezerra disse, vai ficar tudo bem. Aí o doutor Bezerra chega e diz, mas doutor Bezerra, eu dei a informação errada para a mulher. O senhor me disse, ele disse, mas agora ele está muito bem. Está ótimo, ele agora não tem mais doença. Tá bem. Então, tudo
vai ficar bem, certo? Mas ninguém prometeu nada não. Então, a gente trabalha pelo despertar de consciência, né? Que a gente brinca aqui com as nossas questões. Mas como espíritas, a gente precisa ter, como diria meu vovozinho, fazer minha filha, você acha que eu brinco muito? Que você pode ter humor? Esse vovozinho Chico escreveu um livro, Humor no Além, né? Então, se lá tem humor, toca aqui também. Mas com toda a brincadeira e muita seriedade, a maturidade que a doutrina espírita nos convida, né? Para a gente ter essa consciência da força do trabalho, do poder restaurador que o trabalho tem, de como restaura as nossas células, mas sobretudo, como resgata a nossa alma. Porque quando a gente está trabalhando no bem, mobilizando as nossas forças nesse movimento, a gente nem lembra de estar culpando ninguém, né? Nem lembra, a gente sai dessa energia. É por isso que a gente se cura, é por isso que a gente melhora, porque a gente muda a atmosfera. O ambiente, ele pode nos adoecer, né? Existem pessoas que vivem em lares muito adoecedores, com muita dependência química, com violência, com tipos de abuso, com tantas violências. E aí, se você tira a pessoa daquele ambiente, a pessoa fica diferente. Existe um hospital psiquiátrico no interior de São Paulo, chamado Francisca Júlia, que ele foi fundado pelo CVV, também é um braço dos trabalhos do CVV. E lá o trabalho é bem amoroso, eles usam poucos remédios, é tanto amor que tem no ambiente, a proposta. Inclusive uma enfermeira que eu conheci, que trabalha lá, muito empolgada, ela disse, olha, eu não sou voluntária como vocês, mas que é que eu era. Mas é tanto amor, assim, eu amo. E ela mostrando um vídeo, que eles colocaram uma fotozinha deles, tem alguns que tem muito transtorno, dificuldade de perceber, na cama, identificando a cama com a foto. E ela mostrou a filmagem, a emoção, que eles, que lindo! As pessoas precisam saber disso, não pode, porque é exposição, a gente posso mostrar assim para você, mas a gente não pode publicar na internet. E aí ela disse, olha, eles ficam todos organizados, ficam super funcionais, vão para casa, dá um mês, desorganizam de novo e precisam voltar por causa do ambiente tóxico. Então, quando a gente se martiriza em se culpar ou em culpar o outro, a gente está criando uma casa tóxica para a gente. Quando a gente vem para o tratamento espírita, é feito Francisca Júlia lá, organiza, é acolhido com amor, sem julgamento, não importa o que você fez, o que importa é que você está aqui, vamos nos acolher, vamos melhorar. Todo aquele ambiente tão limpo, porque o amor limpa, o amor purifica, o amor dignifica, o amor salva vidas. E aí a gente volta para casa e volta para aquela bagunça, né? De se criticar, de criticar os outros, de se vitimizar, de acusar. E aí o ambiente nos causa perturbação e faz o tratamento não estar funcionando. Né? Porque precisa ter um esforço nosso. E a gente sabe que não é fácil. De todo jeito vai ter que mobilizar força, uma força interna, mas a gente vai escolher como que a gente vai sofrer. Se é sofrer para suar, feito esse povo maravilhoso que vai para a academia, né? E se a gente escolhe a dor, se é a dor de levantar, puxar peso, para na fase mais madura ter uma melhor mobilidade, um sentido na coluna, eu fico aqui, né, no conforto de ser sedentário, para depois ficar todo dolorido, sem conseguir levantar da cama. Então assim, a dor ela vem, né? A gente só vai escolher com qual dor a gente fica. Então a dor do sacrifício que vai nos levar a outros patamares espirituais e emocionais, que é aquele de desenvolver a humildade, de alguém tentar nos humilhar. Porque eu me sinto vítima, porque eu recebo, né? Tem uma terapia que eu nunca fiz essa, mas eu adoro a fala que eles têm, que é da barra de Access, que quando alguém manda um pensamento ruim para você, uma coisa ruim, aí eles fazem, devolva ao remetente com consciência anexada. Não é meu. Né? Se a gente for pensar nos correios, mandar para a gente o pacote, não é meu não, aí devolve para o remetente. Então, se alguém me manda uma ofensa e me ofende, eu disse, o endereço é aqui mesmo, onde é que eu assino? Passei recibo, eu aceitei. Mas se eu devolvo ao remetente com a consciência anexada, digo, não, a consciência aqui não é meu, não me pertence, endereço errado. Não consegue me machucar. Então, se o outro me machuca, quem é mesmo que me machuca? Eu que aceitei, não é? Eu aceitei que você me machuca. Eu aceito que eu sou inferior. Eu aceito que eu sou isso que você está dizendo. E se eu aceito num sentido de falta de autoestima baixa, que às vezes eu nem sou, é uma questão que eu preciso trabalhar. Mas também se eu aceito porque é verdade, de repente eu fui essa pessoa cruel que você está me dizendo e dói.
Eita que dói. O que é que eu vou fazer com essa dor? Eu vou me machucar mais ou eu vou buscar me transformar naquilo que eu preciso? Sabe, tem aquela reflexão que Jesus veio mostrar para a gente, para a semente que é ser árvore. O que eu vou, dessa semente que me doeu, eu vou florescer de que forma? Porque a árvore seca, a árvore que não dá fruto, Jesus foi lá e secou. Foi lá e secou. Porque se não é para ser o último amigo, você vai ficar aí só sofrendo. Qual a sua utilidade? A gente precisa. Tem uma fala muito pesada. Pessoas que têm ideação suicida, quando escutam, eles têm uma dor, aquilo machuca demais. Que diz, se você não vive para servir, você não serve para viver. E a gente precisa ter muito cuidado com essa fala também. Né? Por quê? Às vezes eu servi a vida inteira, mas agora eu estou precisando de uma pausa. Isso precisa ser respeitado, não quer dizer que eu não sirva. Pelo amor de Deus, porque isso incentiva muito ideação suicida. Muito cuidado para trazer essa fala. Porque quem está na depressão, quem está lá no abismo, qualquer coisa machuca mais. Ok? Então nem tudo é para todo mundo. Tá? Serve agora, vamos, serve a vida toda. Deu o livro da vida, meu amor. E aí é com ele. Então assim, vamos, mas como que eu posso florescer? Porque, como é o nome daquela flor que brota do pântano? Lótus, né? Não fosse o pântano, o lótus não brotaria. E que flor linda! Todo mundo tem pântano dentro de si. Quem quiser achar que não tem, está sofrendo. Tá mais difícil a situação. Se você não reconhecer o pântano que existe em você, saiba, sua situação é muito mais grave. Quando você acha que você já transcendeu, você está sendo extremamente cego ou cega para a sua realidade. O orgulho e o egoísmo, a vaidade está muito elevada e a humildade está muito em baixa. Porque auto-amor, como a mensagem bem lembrou, eu trouxe essa reflexão do auto-amor, que é um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus nos convida, nos conclama ao auto-amor. Tudo que tem no Evangelho se resume só nesse trecho. O Evangelho é só um destrinchar desta fala, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No auto-amor, eu só me amo de verdade quando eu sou capaz de reconhecer e abraçar o pântano que habita em mim. Abraçar é diferente de cultuar, de cultivar e querer aumentar. Mas eu preciso reconhecer as minhas imperfeições para então transformá-las. Quando eu nego as minhas características, eu não tenho como melhorar, porque eu acho que eu já estou boa, né, daqui e dali. Então eu preciso reconhecer o pântano que habita em mim e lembrar que eu não sou só pântano. A grande bronca é quando eu olho para um defeito meu que eu reconheço, eu fico achando que eu sou aquele defeito. Eu não sou nem meus pensamentos, quanto mais os meus defeitos. Então eu tenho aquele defeito também. É como questão de transtorno de saúde mental. O esquizofrênico. Não existe o esquizofrênico. Existe uma pessoa que porta a esquizofrenia. Mas ele é muito mais do que aquilo ali. Como a gente é muito mais do que a nossa falha. Nosso conjunto de falhas, né? Que a gente não tem noção. Mas essas falhas também me fazem. E elas têm um porquê. Eu sei lá o quanto já me senti machucado para ter feito aquele sintoma. Então é abraçar com respeito e acolhimento. Porque se a minha parte, que acha que já evoluiu e já avançou, fica condenando a minha parte que não está melhorada, a parte que avançou não está tão avançada assim como ela pensa, não. É uma parte muito arrogante, que não aceita minhas dificuldades. Então, quando eu acolho as minhas dificuldades desta e de outras existências, aqui eu abraço, aí eu consigo melhorar. Aí aquela dificuldade que eu tinha já fica menor, porque eu já senti amada. Uma reflexão que eu acho muito importante trazer, que eu fiz certa vez na vida, sobre os olhares. E eu queria que a gente trouxesse a memória nessa questão das alfinetadas, os martírios que a culpa nos impõe. E a questão do convite ao auto-amor, para a gente lembrar como é bom se sentir amado. Queria que a gente evocasse, cada um de nós, uma memória nossa, em que a gente se sentiu mais amado na vida. Todo mundo tem, não tem? Nossa, que lugar aqui que eu me sinto amado. E aí eu peço a segunda reflexão.
nesse lugar de amor, nesse olhar, existe cobrança, culpa, condenação? Muitos de nós que cobramos demais os nossos filhos, que cobramos muito nos nossos relacionamentos, dizemos que fazemos isso por amor. Mas quando a gente evoca uma memória que a gente se sentiu profundamente e verdadeiramente amado, não existe cobrança. Cobrar é tirar, é arrancar do outro. Amar é doar, é muito diferente. E ainda como espíritas não aprendemos a amar de verdade. Entenda, pai e mãe de filho, de criança e adolescente tem que cobrar. Tem que exigir, né? Até disse aos meus pais na época, eles ficaram chocados, porque a minha memória, perceber isso, era o olhar do meu avô. Meu lugar seguro, que ele só olhava e dizia assim, o olhar está tudo bem, não precisa mudar nada. Só que precisa. E aí eu disse, olha, vocês como pais, vocês têm que me cobrar, eu entendo. Mas era muito mais confortável olhar de vovô, dá licença. Eu reconheço aqui o amor, né? Então tem que colocar a disciplina. Se a gente faz a nossa parte e nossos pais são equilibrados, eles nem precisam cobrar. Ok? Mas lembra de preencher de muito amor nesse lugar. Porque, por exemplo, uma senhora me procurou, queria que eu desse uma mentoria de relacionamento para a filha, porque ela estava achando um absurdo que a filha separou e devia estar casada, eu quero que você atenda ela. Você diga, minha senhora, quem precisa é a senhora. Porque ela estava cobrando que a filha vivesse do jeito que ela disse que acha que tem que ser, uma mulher casada, adulta. Cobrar. E acha que está amando, acha que está cuidando. Você está, na verdade, o que é que essa mãe está fazendo? Que a maioria das mães fazem, tá? Eu estou dizendo que eu não confio em você, que você não é bom o suficiente, que você não sabe viver a sua vida. Eu estou fazendo a simbologia do dedo de propósito. Porque mesmo que não use, tem um dedo em riste nesse apontar. Então eu estou acusando você, eu estou culpando você não ter competência suficiente de viver a sua vida. E eu estou dizendo que eu sei como viver a minha e como viver a sua. Percebe? Orgulho, vaidade, egoísmo. Mesmo que em alguns casos essas mães estejam certas, mas é só em alguns, não é tanto. Eu preciso deixar que meu filho ou minha filha desenvolva musculatura nas quedas para que possa fortalecer. Não fosse um pântano, o lótus não brotaria. Como que eu posso me envolver na intimidade do casal? Filho tem mania de se meter. Agora, alguns pais vão se meter demais, né? Porque filho espera-se que seja mais imaturo. A intimidade de um casal, só o casal conhece. Então, vou vindo aqui porque ver essa coisa do casal. A gente culpa muitas vezes, nossos pais por terem se separado. E a intimidade de um casal, só o casal conhece. E a psicanálise é uma bênção que me ensinou como a gente não sabe nada da vida de casal de ninguém. Vou fechar com uma historinha de julgamento, de acusação, de condenação, de culpa. Um casal de colegas de trabalho, numa empresa que eu trabalhei, em que o diretor da empresa era casado com uma coordenadora lá. Um homem boníssimo, gentilíssimo, ele que era o dono do dinheiro, ele que montava os negócios para ela, ele que dava as oportunidades e sempre tratava bem. Ela não gostava de cozinhar, ele que fazia almoço para eles. Carinhoso, gentil, e ela sempre impaciente e irritada. E a gente não suportava, porque ela pesava o ambiente. Ela era legal com todo mundo, ela só era insuportável com ele. Então, quando ele chegava, até para pregar um prego, se ela pedisse, ele chegava lá pronto para fazer, o diretor da empresa. E ela, olha, deixa, o tempo todo. Não, olha, eu faço, tipo, sai daqui, era uma energia de repulso. E eles foram casados há uns 3 anos. E ficava assim, todo mundo falava mal, eu não falava, mas eu pensava muito mal, eu só não falava. Mas ela falava, mas eu saía, ela tentava ser minha amiga, eu fugia, eu não ficava perto, nem com um cafezinho eu dava espaço para essa mulher. Me fazia mal aquela situação que eu via, eu ficava profundamente incomodada. Anos se passaram, saí da empresa, encontrei com ela uma outra oportunidade e tal, e aí ela conseguiu ficar minha amiga. Tanto se esforçou, que eu não tive jeito mais. E aí ela veio me desabafar as dificuldades do casamento. Ele a trouxe de um outro estado, em que ela era muito bem colocada profissionalmente. A empresa sempre pagava os aluguéis para ela, ela tinha um cargo tão importante que
né? E ela tinha uma filha e tudo mais. E aí se conheceram num congresso e se apaixonaram. Esse homem ia, pegava avião direto para vê-la. Eles de igreja, de crente, aquela coisa toda. E aí com o tempo de namoro e ficaram noivos e tal. E entrou a questão da relação sexual, né? Porque há uma rigidez na fala ali no crente, em que muitos não conseguem praticar, mas ficam ali naquela castração, é uma questão deles. E ela conversou com ele, disse, olha, nós dois somos maduros, você já foi casado, eu já fui casada, eu sei que a gente vai casar, eu confio em você, por mim essa questão do relacionamento tá tudo bem. Não, a gente vai fazer tudo certinho, e até o final, e aquela coisa toda. Enfim, casaram, não havia sexo na relação. Eis a frustração dela. Porque ela se sentiu profundamente enganada e lesada, sem emprego, longe de casa, sem perspectiva, num casamento que para ela era de mentira, baseado na mentira. Depois disso, a gente não sabe da intimidade de casal de seu ninguém e a gente não tem o direito de opinar. Então, muitos adolescentes que eu atendo com ódio, porque minha mãe vai deixar meu pai sair de casa, né, massacram mais muitas vezes a mãe, a culpa e a condenação. Dentro de nós, a gente tem um percurso tão grande de melhora, de transformação, de ressignificação para fazer. E a gente desperdiça uma energia inútil, se metendo na vida dos outros, julgando, culpando, acusando e condenando. Isso, sabe o nome disso? Vou arrumar aqui um que Freud até disse que essa palavra nem existe, mas vou simbolizar. Preguiça da gente de cuidar da vida da gente, que dá trabalho. A dos outros sempre é mais prazerosa, por quê? Não dói no nosso ego. A da gente é difícil porque dói no ego, porque é de novo ter que encarar o pântano, ter que cavar e encontrar mais lama, mais lodo. Mas é importante a gente lembrar da benevolência de Jesus, que não acusava ninguém. No olhar de Jesus tinha muito acolhimento, profundo acolhimento. O ser espiritual de maior elevação que já pisou no planeta Terra, profundamente amoroso e acolhedor. A gente que deve tanto, a gente é o dom da pedra, né? Se for pegar a parábola, a gente é o que segura a pedra para atacar. O espírito evoluído faz o quê? Acolhe. Entenda, acolher não é cultivar o defeito, porque diz, ide e não tornes a pecar. Então, acolhe o pântano, reconhece que existe, mas enxerga as flores que aquele pântano consegue produzir. Que a gente consiga internalizar cada vez mais esse olhar doce, esse amor do Mestre Jesus, que jamais levanta uma única pedra para nos atacar. É um braço aberto, um coração profundo a nos acolher sem qualquer julgamento, trazendo único e exclusivamente o amor do Pai, do irmão, do amigo, do Mestre Jesus. Muita paz a todas nós. Casamento perfeito, não foi? O alto amor com a sua palestra, que legal. Como os espíritos armam. Veja, uma coisa tão simples, mas como eles armam de uma forma que a gente possa ter um entendimento ainda maior. Muito legal. Que a gente possa ir para casa realmente com esse sentimento de alto amor, que os centros espíritas e as demais religiões por aí afora possam realmente cultivar isso, a melhora, a reforma íntima, que é o que a gente precisa para uma vida melhor de todos nós. Eu queria convidar nosso irmão Tarcísio para fazer a prece de encerramento e dizer que quem precisar do passe é só ficar no seu lugarzinho que a gente vai chamando em seguida. Depois de uma palestra dessa, que fica até para falar, foi difícil, né? Fazer uma prece final. A própria palestra nunca se torna prece final. Eu vou pedir a sabedoria do meu amigo lá, até quanto tempo vai ficar no Instagram, para ficar revendo essa palestra, né? Deixar lá ela mais tempo, para que eu tenha a oportunidade de ver, de ouvir, de ver essa palestra. Por favor, não deixe de indicar para os amigos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, muito obrigado, muito obrigado. Só temos a agradecer, nos enviar
uma amiga, uma companheira palestrante, que nos ensina tão bem, fala tão bem do amor, de como é amar, de aceitar o porquê e o para quê. Obrigado, Senhor, por mais um mês, iniciando agora, mês de outubro rosa. Agradecer por tudo, iluminar todas as mulheres que sofrem por motivo feminicídio, por mãe solo, enfim, Senhor, nos proteja, nos ilumine, que tenhamos todos uma excelente semana, um excelente mês, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará, assim seja. Lembrando também, já que a Érica falou das redes sociais sobre o abismo, eu quero lembrar os colegas e os amigos que em rede social ninguém tira foto do fundo do poço. Então, cuidado com essas falsas alegrias, falsos casamentos perfeitos que a gente vê em rede social, e se a gente não tiver um juízozinho atento, a gente afunda, porque acha que só a sua vida que não presta, porque tudo é maravilhoso na rede social. Então, lembre-se sempre disso. Ninguém tira foto do fundo do poço e posta. Só se posta aquilo que quer que os outros vejam, tá? Então, para quem não chegou, relembrando que os estudos acontecem aqui na nosso Lar Espírita nas terças-feiras quinzenais. Nesse mês será o dia 10 e 24, às 19h30, tá certo? Paz e bem para todos, fiquem com Deus.